Olá, tudo bem com você? Será que música ajuda bebês e crianças a dormirem melhor? Eu sou o professor Daniel Viana. Neste episódio, vamos procurar entender se a música ajuda ou não ajuda no sono dos bebês e crianças. Vamos lá? Os registros mais antigos do uso de música para bebês dormirem, elas datam de em torno de 4 a 3 séculos antes de Cristo. O que é recente se a gente comparar com a existência da humanidade. Nessa época, o som era apenas vindo da garganta, para não acordar as pessoas que estavam dormindo próximas. E esse padrão, ele seguiu por séculos, e foi sendo introduzido pequenos trechos de cantigas populares. Até que nas últimas décadas, o uso da tecnologia começou a invadir o espaço do sono dos pequenos. Desde rádio ligado, vinil, televisão, hoje em dia existe uma enxurrada de ferramentas e de recursos que estão invadindo o sono das crianças. Será que tudo isso funciona? Hoje, os sons que mais utilizam são esses: caixinha de música, ruído branco, rosa, marrom e outros, música clássica, e sons ambientes. Hoje convivemos com uma quantidade de som absurdo nas cidades e geralmente esses sons nos acompanham durante o dia todo. E é só pararmos um pouco para prestar atenção nessa quantidade de sons que nós recebemos mesmo sem perceber. Encontrei diversos textos falando que o uso de músicas ele pode ajudar, mas eu encontrei outros também que o excesso desse uso ele pode causar uma dependência e a falta desse estímulo sonoro ele pode prejudicar mais ainda a chegada do sono também. Nós podemos considerar o princípio de menos é mais, reduzindo os estímulos sonoros para a criança e deixando um ambiente mais acolhedor para ela. Sons do cotidiano é até bom para o bebê já ir se acostumando com esse ambiente que o cerca, podendo sempre descansar sem a necessidade da utilização de algum recurso externo. Nesse caso, os bebês não conseguem falar,
Então eles podem chorar ou ter uma dificuldade maior para dormir. E muitas vezes o responsável pela criança pode achar que é manha, ou é fome, ou algum motivo ali que ela não vai conseguir descobrir. E às vezes é só a música que está incomodando ela. E depois de chorar muito, a criança ela vai dormir, mas ela ficou cansada, ela ficou exausta de reclamar daquela situação e ela acabou dormindo assim mesmo. Alguns pontos para ajudar o bebê a dormir sem a utilização de música. Promover um lugar com isolamento acústico aceitável. Não precisa exagerar tanto para tirar 100% do som externo, mas apenas janelas fechadas, ali mais com ventilação, a porta, encostou a porta, se não quer fechar a porta, deixa a porta entreaberta. Isso daí já pode ajudar bastante a reduzir o ruído que entra no cômodo que a criança está dormindo. Uma rotina de horário também é muito importante, mas não podemos esquecer que a cada semana que passa, o bebê adquire novas experiências e com novas experiências ela vai alterando a sua rotina. O mais importante é observar o comportamento do bebê quando ele vai começar a dormir. Se ele está muito agitado ou se ele está incomodado com alguma coisa, então o segredo é sempre observar essa fase inicial do sono. A alimentação também pode alterar muito no sono. Um dos casos bem conhecidos é o açúcar. O excesso do açúcar, ou às vezes até um consumo pequeno de açúcar para algumas crianças, já vai alterar diretamente a qualidade do sono dela. E o último item é aceitar que as crianças elas têm comportamentos diferentes. É muito difícil a gente comparar uma criança com a outra nesse quesito de dormir, ou em qualquer outro quesito também. Às vezes tem crianças que têm uma facilidade maior para dormir, outras vão ter uma dificuldade. Então a gente precisa sempre estar atento a isso. Mas caso aconteça da criança ter muita dificuldade para dormir, é muito recomendado procurar uma ajuda profissional. Eu não estou dizendo aqui que não é para utilizar música para crianças. A música, ela pode ser usada, ela já é usada como recursos pedagógicos e recursos de lazer, mas essa área do sono ainda é uma área muito pouco estudada, é uma área muito delicada para a gente já começar a aceitar receitas, vamos dizer que foram feitas dentro de uma década ou de poucas décadas e já ter um resultado satisfatório sem ter algum efeito colateral. Usar música para a criança dormir e deixar essa música enquanto ela está dormindo é como se a criança ficasse ligada numa sonda musical e ela não tivesse um minuto de silêncio, o cérebro dela não tivesse um minuto de silêncio ali para poder descansar. O livro Por que Dormimos, ele menciona os aspectos positivos e negativos de se utilizar músicas ou recursos sonoros para se dormir. Um dos aspectos positivos é manter um ambiente mais calmo. Quando se coloca uma música calma, o ambiente ele tende a ficar mais calmo. Isso ajuda muito para vir o sono, mas não há necessidade de se deixar essa música após a criança dormir.
O uso constante da música, ela pode prejudicar a produção de hormônios para reparar o corpo. O livro Nação Dopamina, ele fala muito essa questão de ficar dependente de recursos externos para coisas que são mais simples de se resolver. E às vezes a gente acaba pegando coisas externas como se fossem facilitadores, e isso a longo prazo ele pode gerar alguns prejuízos. E o livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, ele volta a dizer a questão da rotina. O uso de uma boa rotina, ele vai te ajudar a não depender desses recursos externos para se dormir com qualidade. Temos um certo consenso de percepção auditiva. Conseguimos suportar sons graves e baixos por muito tempo ou até horas, que é o caso de ruído de geladeira, ventilador, as ondas do mar e outros ruídos de frequência baixa. E nós temos uma menor tolerância aos sons agudos e intensos, que é o caso de alarmes, buzinas, máquinas de construção civil e outros. Com isso, podemos encontrar músicas que vão ser mais interessantes para os bebês e crianças ouvirem, lembrando que a audição deles é muito mais sensível às frequências agudas do que nós adultos. E sempre lembrar que o volume deve ser sempre monitorado. Às vezes, o que não é irritante para mim, pode ser muito irritante para um bebê. Então é sempre bom a gente ter isso em mente. Que bom que você ficou até agora nesse episódio. Se o conteúdo está fazendo sentido para você, compartilha para mais pessoas, pode ser que faça sentido para elas também. Visite o nosso site olharinfantil.com.br para mais informações. Considere colaborar financeiramente com esse projeto. O nosso Pix está na tela e na descrição do episódio. O projeto Olhar Infantil agradece muito a sua ajuda. O meu muito obrigado e até mais. Olhar Infantil, porque a infância é rápida.